Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 7 de julho de 2026, 7/7/2026. São 7 horas da manhã. Hoje eu acertei a data aqui, né, Alex? Porque ontem eu errei. Logo na abertura eu falei que era 7 de julho, não era dia 6. Então hoje está certo, hoje é dia 7 mesmo. Bom dia para você, vamos sair da cama com alegria, não tem mais Brasil na Copa, as coisas voltam a se acomodar, começando pelo Desperta, porque o nosso Desperta volta a ser o que sempre foi nesse horário aqui, um papinho sobre futebol com o Alex, nos dias de jogo importante. O Lula volta aqui para orientar a gente e, enfim, vida que segue, né? Só que a bola continua rolando lá nos Estados Unidos. Eu não estou falando da bola da seleção, não. Estou falando da bola das tarifas que a família Bolsonaro tanto pediu. Hoje vai ter o segundo dia de reuniões da USTR, que é o Escritório de Comércio dos Estados Unidos. E quem vai aparecer por lá na audiência pública? Tariflávio. Aquele que andou desesperado por tarifas no passado, agora resolveu mudar de ideia, porque a eleição está se aproximando, e ele está sentindo o peso daquilo que essa família do demônio pediu o tempo todo, e o Trump acabou atendendo, tarifando o Brasil aí, prejudicando enormemente as empresas brasileiras, ameaçando empregos, enfim, um desastre que está repercutindo na campanha, como todas as bobagens que esse pessoal faz com relação a voto feminino, né, tarifas, soberania nacional, temas que eles desprezam, mas o eleitor, felizmente, não despreza. E aí nós temos um fenômeno como esse, uma viagem totalmente fora da casinha para os Estados Unidos, para que o sujeito vá lá e dizer o contrário do que tem dito, não só ele, a família dele inteira, né? Que o irmão dele, o Eduardo, falava com muito mais ênfase ainda e trabalhou arduamente para isso, gravou vídeo várias vezes na frente da Casa Branca, com aquele deplorável daquele Paulo Figueiredo, o Nepo Baby da ditadura. Enfim, Tariflávio foi aos Estados Unidos para tentar reverter a história que eles mesmos inventaram, né? Será que vai conseguir? Teve uma carta aí na semana passada que não foi muito boa para ele. O pessoal lá deve estar pensando assim, esses caras estão brincando com a gente, vem aqui encher o saco para pedir para a gente fazer uma coisa, quando a gente faz, eles mudam de ideia. E por falar em bola que continua rolando também a bola lá na Copa do Mundo, que a muita gente já não interessa mais. A mim, por exemplo, já não interessa. Eu acho até uma pena que tenha terminado dessa forma, porque talvez o Brasil tivesse a oportunidade de discutir um pouco mais as bets, né? Que são o evento por trás dessa Copa, são o fato dessa Copa e são o fato que corrompeu mais um pouco o futebol brasileiro, que já não é lá flor que se cheire, né? Mas, enfim, tem uma notícia boa nessa história toda, que é o fato de que essas campanhas publicitárias insidiosas vão continuar rolando, embora a atenção das pessoas diminua, porque, obviamente, o Brasil não está lá mais, e quando o Brasil não está, o interesse da gente tende a decair mesmo, né? E nós aqui, que nunca fomos muito fãs de futebol, voltamos aqui para o nosso lugar de sempre, tá bom? Então, hoje a tônica do programa é isso, é a viagem do senhor Flávio Tariflávio, que foi aos Estados Unidos pedir lá para que as tarifas que eles mesmos suplicaram para que acontecessem não sejam aplicadas pelo menos até as eleições, para ele poder ter um pouco mais de tranquilidade e sossego, já que, né, a gente viu aí como essa sucessão de equívocos fez abrir a tal da boca do jacaré das pesquisas, né, aumentando a diferença entre Flávio e Lula ao ponto da inviabilidade, que a gente espera que se consagre. É isso, pessoal. Vou chamar meu amigo Alex aqui, para a gente começar o nosso papo de boleiro. Vou pedir para ele rodar a nossa vinheta, porque a vinheta continua, vai fazer parte do nosso acervo aqui para rodar todo dia. Então roda, Alex, por favor. Bons dias, meu querido companheiro Alex. Bom dia. Bom dia, nossa audiência. Tudo ótimo e você, meu querido Panuso? Como você está? Tudo bom, tudo bom. Alex, estou muito preocupado com o Trump, sinceramente. Eu acho que o Trump é um mau perdedor. Ele é daquele tipo de sujeito que faz questão de ganhar sempre, né? E às vezes ganhar na marra fica feio, né? Fica pior. Você imagina o seguinte, um jogador pisa no pé do outro, quase quebra o tornozelo, e aí vai lá o presidente da maior potência dos Estados Unidos, liga para o tal do Infantino, e fala, olha, tira aquele cartão vermelho. E o cara tira o cartão vermelho. E aí o que acontece? O time com esse jogador, eu acho até o seguinte, o jogador que fez a falta tem nada a ver com isso, tá? Sim. Ele fez a falta, estava lá jogando, tomou a punição dele, foi o cartão vermelho. Mas ele foi escalado, ele jogou os 90 minutos, isso é uma vergonha. Sabe, como é que um time entra em campo com um jogador que quase quebra o pé do outro, leva um cartão vermelho? Vamos ver a cena, Alex? Vamos sim. Só vou Vamos ver. esperar Bota aí aqui pra gente coçar. poder
muita gente não viu a cena original, então vamos colocar aí para o pessoal ver. Lembrando Olha que tá isso, sem olha, áudio. ele tenta disputar a bola e pisa no calcanhar do cara que, olha, doeu em mim esse negócio aí, viu, Alex? Sim, lembrando que esse jogo foi contra a Bósnia e Herzegovina. O atleta é o Darik Muharemovic, da Bósnia e Como é que é o nome Herzegovina. dele? Muharemovic. Muharemovic. Nome fácil de Muharemovic. falar, né? Camisa quadra Bósnia, foi no jogo 16 avos de finais. Essa lesão, essa expulsão foi o árbitro brasileiro Rafael Klaus que deu a expulsão após o VAR chamar. E o que acontece? O Trump, com o pessoal dele, fez um dossiê e levou para o Infantino pelo árbitro Rafael Klaus. A CPF ontem emitiu uma nota falando sobre a integridade e a postura do árbitro ser totalmente correta, porque eu mesmo no jogo dos Estados Unidos eu fiz uma montagem, eu peguei uma montagem na internet que eu comparando as lesões. O Messi teve um lance igualzinho e o VAR não chamou, que era para expulsão, e esse lance, como a gente pode ver na imagem aqui, ele pega no tornozelo do jogador, então é um lance que é expulsão sim. E doeu em mim. E o Muharemovic, como é que é o nome dele? Muharemovic. Como é que ficou o pé dele? Ele tá legal? Sim, pelo que eu vi aqui no Instagram, tá tudo tranquilo. Infelizmente, não teve nenhuma lesão grave por conta dessa entrada do nosso Balogun. Isso, o cara deve ter os tendões de borracha, né? Porque, pelo amor de Deus, foi uma virada. Imagina se é o Neymar aí. Não jogava nunca mais. Agora vamos ver o que o Trump falou. A gente está em inglês aqui, mas eu vou traduzir para vocês. Bota para nós a fala, porque essa fala é uma fala vergonhosa, é inacreditável. Como tem uma parcela, né, dos cidadãos americanos que pensam como o Trump, que acham que você pode ganhar de qualquer jeito. Na cabeça desses caras, o importante não é competir, é ganhar. O esporte sem a vitória não existe para eles, né? Olha só o que o Trump falou. Vou traduzir para vocês. Põe aí para nós, Alex. I'm very Começa glad. falando All I sobre did was ask a for a review. Bélgica, I né? didn't Ele say you falou, have to do this. tudo o que eu fiz foi pedir uma revisão. Esse homem, Infantino, é durão, ele é inteligente, ele é duro. E o prestígio dele foi lá para cima, porque o trabalho que ele tem feito é um trabalho excelente. E a gente que precisava ter todos os melhores jogadores em campo. Não dá para tirar os melhores. É brincadeira o cara falar isso? Donald Trump, o homem que, para ganhar, despreza qualquer regra, inclusive de civilidade, numa competição internacional, deixando a marca da falta de do mau caráter mesmo desse cara, né? Isso mesmo. Lembrando que a UEFA, que é onde a Bélgica faz parte ali das seleções, entrou em contra a medida ali da FIFA, porém o prazo para resposta era após o jogo. Então, essa medida que o Trump conseguiu, colocou o Balogun no jogo, mas felizmente não aconteceu nada, ele não fez muito, porque os nossos Estados Unidos deu adeus à Copa do Mundo. Se fu, né? 4-1 foi o jogo ontem. Eu não vi porque eu acho que aquilo não é esporte, tá? O esporte que já começa com regras como essa não é uma paz. Mas a vingança veio a cavalo, né? Saíram humilhados da Copa do Mundo. Eu queria muito ouvir o que o Trump falou. Fui até a Truth Social, mas não falou nada. Essa noite ele ficou quieto, né? Sim, isso mesmo. Vou pedir para o Anderson colocar a artezinha dos jogos de ontem, já para a gente passar e falar o que aconteceu também sobre jogos. Então é isso. Ontem, Portugal perdeu, infelizmente para mim, para os meus amigos. Pai, né? Meu papai Cris. Vou Ronaldo. pedir até para o Anderson ilustrar aqui, que eu peguei umas imagens aqui. Olha essa imagem. Ontem eu mandei mensagem para minha noiva Júlia, eu falei, tô chorando, mandei uma foto para ela eu chorando, porque essa imagem é que o Cristiano Ronaldo fez parte da minha infância, é o maior atleta que eu vi, tem muitos que questionam, falam que ele é abaixo do Messi, eu concordo em algumas partes, mas ele fez parte da minha história e tudo ali da minha infância, e Portugal perdeu ontem, o Cristiano Ronaldo deu adeus à seleção de Portugal em Copa do Mundo, e provavelmente a sua história ali na aposentar logo, e a Espanha com o gol do Miguel Merino conseguiu a classificação para a próxima fase, e teve outro jogo que foi a Bélgica. Esse, além de tudo, é um homão bonito pra caramba, né, Alex? Sim, 41 anos. Eu, quando chegar a 41 anos, se eu estiver com 50% dele, eu estarei feliz. Não, mas é porque você tem a genética dele, né? Pior que eu tenho. Eu tô igualzinho a ele, só que o lado ao contrário. Ele torce pro Palmeiras também? Acho que não, né? Não. Não, Ele é família deve ser de torcedor do Sporting de Portugal. E voltando para Nuso, só para terminar,
Também a Bélgica ganhou de 4-1. Charles Keitaliari, que é um jogador do Atalanta, foi o nome do jogo, 2 gols. Teve gols do Van Aken e também o Lukaku entrou e fez a dancinha do Trump em uma ligação meio que debochando do Trump. Então, agora o que acontece, a Espanha irá enfrentar a Bélgica nas quartas de finais e Estados Unidos e o Trump vão ficar chorando novamente ali. Será que ele vai tentar entrar com alguma medida para cancelar o resultado, Panunzio? Sei lá, talvez bombardear a Bélgica. Ô, Alex, e hoje nós temos jogo, não? Sim, temos 2 jogos para finalizar as oitavas de finais da Copa do Mundo. Serão os jogos entre Argentina e Egito, terá o Messi em campo e Mohamed Salah do outro lado. E 5 horas da tarde teremos o jogo entre Suíça e Colômbia, que é um jogo muito importante também para os nossos amigos colombianos. Quem passar aí vai se enfrentar nas quartas de finais. E, na minha opinião, vai dar Argentina e Colômbia. Eu vou torcer por isso, para ter um confronto sul-americano ali na próxima fase. Ó, você sabe que a culpa da derrota dos Estados Unidos ontem foi minha, né? Minha mulher falou, porque como eu sou muito pé frio, ela falou, você vai torcer para os Estados Unidos. Eu não vi o jogo, mas fiquei torcendo, deu certo. 4-1 contra os Estados Unidos. Então, o pessoal da torcida do Palmeiras, não brinque comigo, tá? Sim, eu isso posso mesmo. sempre torcer por vocês. Isso mesmo. E antes de finalizar, Panunzio, lembrando que tem enquete no Papo Legal, tem um papolegal.app, entra lá na nossa sala do Desperta e participe da nossa enquete. A enquete de hoje é: o que você acha que Tari Flávio foi fazer nos Estados Unidos? Puxar o saco do Trump, babar o ovo do Trump, entregar mais alguma coisa pro Trump ou turismo? O que você acha, Panunzio? Tá faltando uma aí, que é todas as alternativas acima. Sim, tá? Importante, lembrando que no final do Desperta a gente traz o resultado e também a novidade é o Papo Legal com a redação. Teremos hoje às 10h30 da manhã com a nossa querida Gabriela Varela, do Em Detalhes do N2. Então fiquem aí, tem essa interação Gabi com nossos Varela. jornalistas. Rapaz, eu vou entregar a Gabi aqui. A Gabi fez 33 anos de idade. Ela é muito competente, muito jovem. A Gabi vai longe, viu, gente? Aproveita essa oportunidade de falar com ela, porque a Gabi vale super a pena dialogar com ela, né, Alex? Isso mesmo. E quando é que vai ser você no papo da redação? Eu logo, a Helga já me pediu minha disponibilidade. Eu estarei disponível logo para trocar essa ideia com a nossa audiência. Muito bem. Estou à disposição. Ótimo, então. Isso aí. Valeu, Alex. O nosso papo de boleiro fica por aqui hoje, Até né? amanhã. A gente volta. Que dia que vai ser? O Lula só volta agora quando for, imagina, semifinal da. Quando ele quiser também, porque o Lula é o nosso guru aqui, né, Alex? Isso mesmo. Um abração, Alex. Obrigado, então. Continua por aí Tchau. O Alex, como nosso diretor de TV. E eu vou tocar por aqui o programa mostrando para vocês os destaques aqui no site do ICL e antes a meteorologia, tá? Vamos ver então, olha, a página do INMET está aqui. Hoje nós temos uma outra frente fria chegando aí da Argentina e já entrou pelo Rio Grande do Sul adentro, né, provocando chuvas aí em praticamente todo o estado, salvo no litoral, que hoje não tem previsão de chuva, mas tem previsão de geada, tá? Previsão de geada na região das Serras e ali perto da região de Santa Maria. Então os gaúchos podem manter os agasalhos fora do armário, porque o frio esse ano não está dando tréguas, né? Temos outro alerta aqui no centro-oeste brasileiro, que é um alerta de tempo seco, ao contrário, aí está faltando chuva. Chuvarada aqui em Salvador, acumulado de chuva, tá? O solo está muito hidratado. E aqui em cima, na Calha Norte, aqui no norte do estado do Amazonas, na Cabeça do Cachorro, em Roraima, nós vamos ter muita chuva no dia de hoje, que não assusta ninguém. E vamos logo para as temperaturas aqui na capital do seu estado, para que você saiba o que te espera aí do lado de fora da janela da sua casa. Então vamos lá, em Porto Alegre não deve chover, temperatura máxima de 15 graus, dia que começou com 5, frio pra caramba. Em Florianópolis começou com 9, vai a 16 a temperatura, não chove. Em Curitiba, muitas nuvens e chuva isolada, com máxima de 19 graus hoje. Aqui em São Paulo, temperatura amena, na faixa de 21, numa madrugada que teve 14. No Rio de Janeiro, temperatura também amena para os padrões locais, de 28 graus, na máxima de hoje à tarde. Em Vitória, quente, como sempre, 28 graus Celsius. Em Belo Horizonte, nós teremos também um dia de céu claro e 28 graus de temperatura. Em Brasília, nuvens e 26 graus de máxima. Em Goiânia, 31, calorão. Em Campo Grande, 25 graus de máxima, sem chuva. Toda essa área amarela que você está vendo não chove, tá? Praticamente o Brasil inteiro agora. Em Cuiabá, 30 graus Celsius de temperatura máxima. Porto Velho, 34. Rio Branco, 31. Manaus, 34 também.
eu vou puxar aqui, Boa Vista, Roraima, 31 graus Celsius de temperatura, e em Macapá a máxima será de 32. Palmas, Tocantins, né, que tem sido a capital mais quente do Brasil, na média 36 graus hoje, tá? No Nordeste, São Luís do Maranhão, temperatura chega a 32 nas horas mais quentes, em Teresina a 35, em Fortaleza vai a 31 graus Celsius, em Natal a 29, João Pessoa também 29, Recife 29, cadê? Maceió 29, em Aracaju, cadê Aracaju aqui? Tá aqui, 28 graus, e aqui neblina em todo o Sergipe e também na região metropolitana de Salvador, possibilidade também de chuva isolada por aqui, com máxima de 27 graus Celsius, um dia também de temperatura amena, dentro dos padrões nordestinos, tá bom? Vou agora mostrar para vocês aqui os destaques na capa do nosso ICL. O destaque na política hoje, tudo gira em torno dessa empreitada do Flávio Bolsonaro, que vai aos Estados Unidos tentar reverter aquilo. É que no mundo deles é complicado, porque as coisas não têm consequências, sabe? É mais ou menos como vocês viram aqui a história do Trump, né? O mundo dos Bolsonaro é um mundo que tem grande similitude lá, tem uma grande proximidade, né, entre Trump e Bolsonaro. Estou falando em termos conceituais, existenciais e tudo mais. O que eles fazem? Eles acham que todo mundo é idiota. Essa é a história. A família passou a vida inteira pedindo para o Trump sacanear o Brasil como pudesse, entendeu? Mandando lei Magnitsky para cima de ministro do Supremo para parar um julgamento, pedindo tarifas para prejudicar de propósito a economia. E agora, quando isso começa a reverter negativamente, começa a gerar consequências eleitorais, o cara vai montar uma pantomima hoje lá no USTR, numa audiência pública, entendeu? E eu preciso dizer aqui, antes de começar a dar as notícias, que o governo brasileiro também está trabalhando, tá? O Flávio não está lá sozinho, ele vai querer dizer que, só eu que vim aqui. Mentira. O governo brasileiro está, pelos canais competentes, tentando demover os Estados Unidos da aplicação desse tarifaço. E agora, né, aos esforços da diplomacia brasileira, e não dessa palhaçada que o Flávio está montando, mas dos canais da diplomacia sérios mesmo, algumas empresas grandes, por exemplo, Tesla, né, estão pedindo para o governo dos Estados Unidos parar com isso aqui com relação ao Brasil, porque é ruim para eles, tá? É muito ruim para eles. E, então, olha, está aqui, olha, do noticiário girando em torno disso, a primeira notícia no nosso site é essa aqui: o Itamaraty alertou a Câmara dos Deputados que, após o pedido dos Bolsonaro para criminalizar, para tornar a classificação das bandas, das máfias brasileiras como organizações terroristas, a coisa pode ficar muito ruim, né? Levada a extremos, pode haver até ação militar em território brasileiro, ação militar dos Estados Unidos, em função desse tipo de classificação. E diante das afrontas que o Trump tem feito, isso aqui é absolutamente plausível, né? Uma pena, mas é. E temos aqui um outro intertítulo, olha, que primeiro aqui embaixo, dizendo que Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para audiência sobre o novo tarifaço, essa reunião que é uma audiência pública lá na USTR. Se por acaso todo o esforço da diplomacia der algum resultado, Trump, por exemplo, adiar as tarifas ou coisa parecida, que pode acontecer, por razões econômicas, né? Esse cara vai começar a falar, fui lá pedir para ele e ele removeu as tarifas, tá? Aqui temos um segundo texto dizendo que a presença do Eduardo lá nessa audiência pública reforça a influência dos Estados Unidos na campanha do Flávio, né? Eles não têm com quem se segurar, então estão fazendo o quê? Estão mandando ver nas relações entreguistas dessa família com o grande colonizador universal que são os Estados Unidos, tá bom? Segundo destaque nosso, olha só, quem esperava, né, começar já a poder gozar um dia mais de descanso com a família, pode tirar o cavalo da chuva, tá? Porque uma outra reunião de líderes que vai acontecer hoje deve confirmar mesmo o adiamento da PEC do fim da escala 6x1. Vocês podem esperar, porque esse assunto já está definido por pressão da opinião pública, mas o momento da decisão é muito importante, porque isso aqui é algo que gera dividendos eleitorais. De qualquer maneira, se não vier a ser votado mesmo, parece que não será, a campanha do presidente Lula ganha um reforço retórico, obviamente, porque isso aqui acaba se transformando numa bandeira para o próximo governo. E o próximo governo vem aí, né? Se tudo der certo, com menos influência de Davi Alcolumbre sobre a pauta do Senado da República, tá bom? O que mais nós temos aqui? Bom, ontem falamos aqui sobre a questão do defeso na internet
que fez com que a EBC, o órgão que é de informações públicas, não informações institucionais do governo, acabou cometendo um erro lá e censurou todo o conteúdo jornalístico do site. Não aconteceu nada de ontem para hoje, tá? As coisas não voltaram e continuam aqui, né, os movimentos da sociedade, inclusive dentro do campo progressista, denunciando esse absurdo que foi essa atitude equivocada de tirar do ar material jornalístico, né? Vamos ver o que vai dar isso, mas não está com cara de que vai mudar também não, tá bom? E, bem, e a história do árbitro, né, que nós já falamos aqui, olha, o Jamil está aqui, o Jamil foi o primeiro jornalista brasileiro a trazer o assunto para nós, está tratando do assunto também no nosso site, tá bom? E hoje ele nos conta aqui, olha, que a Casa Branca fabricou um dossiê contra esse juiz brasileiro para pressionar a FIFA, tá? E aqui no intertítulo está escrito o seguinte: a decisão de suspender o cartão vermelho depois do pedido de Trump abriu uma crise no futebol. A UEFA, como o Alex já informou, disse que isso coloca em risco a credibilidade dessa entidade que é a FIFA, cuja credibilidade é zero hoje em dia, né? Porque a todo momento ela conspura com o ambiente do esporte em benefício das suas conveniências políticas, tá bom? Esses são os destaques aqui no nosso site. Nós já vimos a meteorologia, então é hora de chamar quem? Dr. Kleber Lourenço, que está lá na nossa redação. Bom dia, Kleber. Bom dia, Panunzio. Bom dia também ao Conhece de CL e também bom dia ao pessoal do Papo Legal. Tudo bem? Tudo bem, Kleber. Vamos começar pelas más notícias aqui, Kleber, para deixar o pessoal que está tomando café da manhã já bem cheio de energia. Atenção, você que esperava essa história de 6x1, o fim da jornada 6x1, não vai rolar, não é isso, Kleber? É algo que a gente já vem falando há algumas semanas, talvez até meses, né, Panunzio, aqui no Desperta, até cheguei a revelar que o Davi Alcolumbre, ele genuinamente, ele não concorda com o fim da escala 6x1 e ele é extremamente favorável aos argumentos do empresariado, de que, tal qual lá no passado falavam que o fim da escravidão ia quebrar o país, ou então a existência de férias 13º, agora nós temos o empresariado falando que a criação de escalas de trabalho mais decentes para a sociedade brasileira também vai quebrar o país. E ele realmente acredita nesses argumentos, ele acredita de que há um risco ali, de que isso vai levar à inflação, de que isso vai levar a uma espécie de vacância em postos de trabalho que não poderão ser preenchidos, enfim. Ele acredita em todos esses argumentos catastróficos do empresariado e por isso ele faz de tudo um pouco para impedir o avanço dessa pauta importantíssima para os trabalhadores brasileiros. E aí, nesse caso, diferente de tudo que o Davi Alcolumbre vem fazendo contra o governo federal, nesse caso em específico tem o componente ali de que ele continua sendo uma pessoa ressentida e amargurada com o presidente Lula, mas tem ali, acho que até um pouco mais meritório e decente de Davi Alcolumbre, tem uma questão de convicção pessoal em relação a essa pauta. E o que eu conversei com alguns líderes no Senado é de que sim, essa reunião de líderes convocada para a tarde de hoje no Senado vai ter mais um viés de sacramentar que o fim da escala 6x1 vai ser só ali tramitado no Senado após as eleições. E além disso, Panunzio, isso se tiver uma reunião de líderes, porque em outras semanas, Davi Alcolumbre chegou a chamar reuniões de líderes para discutir o assunto, discutir o fim da escala 6x1 e cancelou essas reuniões de última hora. Então pode ser que essa reunião ainda nem aconteça e aí também vai acabar com a inexistência dessa reunião. De qualquer forma, acaba também confirmando o desinteresse de Davi Alcolumbre em avançar com esse tema importante para os brasileiros. Lembrando que Davi Alcolumbre foi eleito também pela sociedade brasileira, mas aparentemente a sua agenda vai na contramão daqueles que o elegeram, Panunzio. Muito bem. Bom, próximo assunto então, vamos lá. A repercussão institucional e o risco à nossa soberania representado por essa classificação que nós já debatemos tanto aqui, que é algo terrível para o Brasil, que foi vítima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos consideraram o PCC e o Comando Vermelho, que são máfias brasileiras, como organizações terroristas que elas não são, né? E agora o Itamaraty está fazendo um alerta muito sério para os deputados do Brasil. Qual é esse alerta, Kleber? Esse alerta é de que sim, a classificação das facções criminosas em grupos terroristas tão pedida por Eduardo e Flávio Bolsonaro pode sim abrir precedentes para que ocorram ataques militares dos Estados Unidos em território brasileiro. Em um comunicado enviado à Câmara dos Deputados, o Itamaraty diz o seguinte, para nos até ler para a nossa audiência aqui. A classificação pode acarretar em consequências como a possibilidade do uso da força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Em outro trecho também diz: os órgãos de segurança pública, inteligência e justiça integraram
o processo de coordenação interinstitucional e convergiram no entendimento de que a classificação de organizações criminosas como terroristas não é apenas inadequada do ponto de vista jurídico, como tampouco acrescenta benefícios para a cooperação internacional no combate ao crime transnacional. E aí completa dizendo, a medida representa, ademais, riscos concretos à soberania nacional. Então, o Itamaraty, resumindo, mostra que a medida coloca riscos ali à soberania do Brasil, até mesmo a integridade física dos brasileiros. Nós vimos nos ataques no Caribe, muitas pessoas inocentes, barcos ali de pescadores e afins que não tinham nada a ver com o tráfico de drogas, sendo duramente bombardeados, as pessoas morrendo ou ficando feridas ali, tendo membros mutilados por conta desses bombardeios dos Estados Unidos, sem que elas tivessem qualquer tipo de relação com o tráfico de drogas. Então isso pode acabar acontecendo aqui também no Brasil, segundo essa nota do Itamaraty, e deixa claro também que isso em nada ajuda o combate ao crime organizado, já que uma vez que você militariza o assunto, você dificulta a integração das agências, o compartilhamento de informações, como por exemplo nesse caso que tivemos das pessoas sancionadas ali por vínculos com o PCC, o próprio Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, num café da manhã com jornalistas na última sexta-feira, disse que isso inclusive prejudicou o combate ao crime organizado, a prisão desses 2 suspeitos de vínculos com o PCC, já que, como foi feito o alerta pelos Estados Unidos e aquele comunicado todo espalhafatoso, isso permitiu que, por exemplo, um dos investigados pudesse fugir e ele se encontra no momento foragido e até agora não foi encontrado pelas autoridades. Afinal de contas, os Estados Unidos fez o trabalho de colocar um alvo nas costas dessa pessoa, mas sem qualquer preocupação em manter um constante monitoramento ou garantir que ela não fugisse. Só criou mais confusão e atrapalhou o combate ao crime organizado. Então, essa comunicação de Itamaraty ressalta esses problemas de forma oficial aos deputados da Câmara Federal do Brasil e mostra ali que o pedido de Flávio e Eduardo Bolsonaro é extremamente problemático. Vale ressaltar, inclusive, que o Eduardo e o Flávio Bolsonaro eles chegaram a implorar por esse tipo de medida. Quando falava-se sobre os bombardeios e os ataques na costa do Caribe, Flávio Bolsonaro chegou a dizer o seguinte nas redes sociais, Panunzio, presta atenção nisso, olha que absurdo. Quem inveja, ouvi dizer que há barcos como esses aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Então, essa fala é uma fala deplorável, né? O cara chamando invasão dos marines aqui na Baía de Guanabara. Que, além de irresponsável, parece ser meio doente mental, porque não é possível uma pessoa em sã consciência fazer um apelo nesse sentido, Kleber. Exatamente. E assim, um apelo desse sentido você pode falar, mas você é contra, você defende a bandidagem, porque tem aquele discursinho canalha de que se você é contra o bombardeio indiscriminado de qualquer coisa que flutue no mar, você é a favor do crime organizado, você defende que as pessoas sejam favoráveis ao crime, que o traficante deve ter algum tipo de benesse. Tem aquele discurso extremamente canalha, só que não. O que nós estamos vendo é que esse tipo de discurso, na verdade, em nada ajuda, em nada colabora e só cria mais confusão. Se você quer combater o crime organizado, se você quer combater as facções criminosas, isso se faz com investimento, integração das agências policiais de todo o país, com também formulação de políticas públicas estruturadas e principalmente com a força-tarefa nacional, uma vez que as facções criminosas não agem mais só localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, um estado ou outro. Elas atuam de forma integrada não só dentro, mas fora do Brasil também. Então você precisa de integração, investimento e coordenação. E não de tweets descabidos, falas amalucadas ou um desejo estranho e perverso de que forças estrangeiras bombardeiem território brasileiro. Isso não resolve e não ajuda o Brasil e nem ajuda os brasileiros. Pois é, olha só, sobre essa audiência do Flávio hoje lá, na audiência Flávio não, vamos falar, audiência pública, na qual ele resolveu se enfiar, vai fazer lá um discursinho para poder produzir material de campanha, né? Mas o assunto está sendo levado a sério, eu falei, pelas autoridades diplomáticas brasileiras. E tem aqui uma outra informação, olha só, em audiência lá no USTR, que é o Escritório de Comércio dos Estados Unidos, o Tesouro dos Estados Unidos perguntou sobre o quê? Sobre o que importa, porque o negócio deles é tirar da gente a oportunidade deles de fazer dinheiro. Eles querem porque querem o PIX, né? E o PIX, como a gente se lembra muito bem, o próprio Eduardo Bolsonaro falou, mas aqui nos Estados Unidos também tem um tipo de PIX que não tem nada a ver com o nosso aqui, que é gratuito, é simples de usar, é imediato e tudo mais. Mas na audiência pública de hoje, o que vai estar em questão é isso aqui, olha, tá? Que já está sendo discutido. Em audiência lá no USTR, o Tesouro perguntou sobre uma eventual integração
com o Pix. Agora, eu acho engraçado isso aqui, viu, Kleber? Porque toda vez que a gente vai fazer um Pix numa maquininha daquelas de passar o cartão, que vem o QR Code, você sabe que as operadoras de cartão cobram por aquilo. Sim, cobram uma Então, elas não taxinha. estão privadas de porcaria nenhuma. Não. Elas só não podem concorrer com a gratuidade do Pix, né? Aliás, nem nos Estados Unidos existe essa gratuidade, porque os bancos cobram por essa... E as pessoas jurídicas, quando vão fazer uma transferência, por exemplo, pagar a conta da folha de pagamento de uma empresa, quando isso é feito via Pix, é cobrado. Cada operação de transferência sofre tarifação. Portanto, o serviço está livre para quem quiser explorar comercialmente, né? Só não pega entre a população, porque, por exemplo, eu não quero, de modo próprio, pagar para o meu banco para fazer uma transferência que, na verdade, é uma mensagem de WhatsApp com um código criptografado. Vamos lá. Inclusive, naquela carta que o Flávio Bolsonaro enviou aos Estados Unidos também sobre a história do Pix, ele propõe, e para mim é um dos pontos mais absurdos também de tudo de absurdo que a gente tem nessa história, mas ele propõe que os Estados Unidos seriam responsáveis por delimitar o alcance da ampliação do Pix para outros países. Ou seja, uma tecnologia nossa ficaria sujeita aos desmandos do governo da gestão Donald Trump e dos Estados Unidos da América para decidir para onde o Pix deve avançar ou não. Então é outra humilhação que ele tenta impor aos brasileiros e à soberania nacional. Muito bom. Bom, legal. Vamos então para o próximo assunto, que é exatamente sobre o seguinte. A gente sabe, agora o Flávio supostamente está lá nos Estados Unidos para representar um interesse que é da população brasileira. Porque ele não tem legitimidade nessa representação. Por quê? Porque foram eles que pediram essas medidas. Está indo lá só para produzir material de campanha. Mas isso coloca em questão, né, a participação ameaçadora dos Estados Unidos no ambiente eleitoral brasileiro, né, Kleber? Isso. E outro ponto também absurdo é que essa conferência, toda essa audiência que o Flávio Bolsonaro vai ter, vai contar com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Bolsonaro, que vai estar ao lado do irmão. Eduardo Bolsonaro, que foi um dos mais ali fervorosos articuladores do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, que defendeu ali medidas não só como tarifaço, mas outras medidas contra a sociedade brasileira e contra também autoridades brasileiras, naquele intento desesperado de liberar o pai criminoso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, da cadeia. E aí isso revela também, Panunzio, mais um pouco de qual é o poder e a influência de Eduardo Bolsonaro na campanha de Flávio Bolsonaro. Mais uma vez, há um tempo atrás eu questionei a campanha de Flávio Bolsonaro sobre a presença do irmão Eduardo num eventual governo, se ele de fato seria cotado para algum posto, e eles negaram ali, colocaram a hipótese como algo muito distante e afastado. Mas o que nós estamos vendo cada vez mais é que, caso Flávio Bolsonaro, num futuro extremamente metafórico, ganhe as eleições, Eduardo Bolsonaro sim vai ter uma espécie de cargo no governo do irmão. Afinal de contas, a Daniela Marques, a ex-presidente da Caixa, que agora é cotada como possível vice de Flávio Bolsonaro, ou também ao posto Ipiranga, ou seja, chefe da área de economia da campanha de Flávio Bolsonaro, precisou ir aos Estados Unidos pedir as bênçãos de Eduardo Bolsonaro. E é agora, nessa outra agenda, que é a audiência com o governo norte-americano, temos mais uma vez Eduardo Bolsonaro ao lado de Flávio Bolsonaro, provavelmente ali também balizando o que vai ser falado ou não pelo irmão, mostrando o poder desse extremista, o mais extremista dos irmãos ali, até mais do que Carlos Bolsonaro, porque o Carlos a gente sabe que ele é meio aluado das ideias e dos pensamentos, mas o Eduardo Bolsonaro ele é articulado, ele tenta ali formular teorias, tenta ali formular teses para a extrema-direita, e ele é o mais extremista dos três irmãos, e ele sendo o mais extremista, é o que tem mais poder, e inclusive esse poder de Eduardo Bolsonaro vem criando crises na campanha, porque nós temos ali 3 frentes da coordenação da campanha. Nós temos Rogério Marinho, que desistiu de disputar as eleições para coordenar uma campanha que está desaparecido da campanha de Flávio Bolsonaro. Nós temos Fábio Portela, também que cuidaria da área da comunicação. E nós temos Eduardo Bolsonaro, que seria o verdadeiro chefe de campanha de Flávio Bolsonaro e que vem ditando os rumos de tudo que vem acontecendo e entra na contramão daquele esforço de Flávio de mostrar que ele é o Bolsonaro que toma vacina, que não sei o quê, aquele folclórico bolsonarismo moderado, mas isso deixa claro que é tudo mentira. Afinal de contas, o mais extremista dos irmãos é quem, de fato, define os rumos da campanha de Flávio Bolsonaro, Panunzio. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente olha para trás, a gente até esquece de certos personagens infelizes da
da história política brasileira. E você tem uma matéria hoje relembrando da existência do Pazuello, lembra dele? O Pazuello é aquele cara que cumpre as ordens do Bolsonaro, né? Tem gente que manda, tem gente que obedece. Ele era aquele general sem nenhuma... Eu não vou falar essa palavra aqui porque eu vou ser processado, tá? Então é isso aí que eu pensei mesmo e é isso que você está pensando. Mas, enfim, onde é que anda o Pazuello, hein, Kleber? Olha, Pazuello, deputado federal, ele que teve marcado a sua passagem no governo Bolsonaro como ministro da Saúde e foi responsável por deixar com que as pessoas em Manaus morressem asfixiadas durante a pandemia da Covid-19 e que tratou toda a situação sempre com muita disfarçatez e desdém e que, além disso, mesmo sendo militar da ativa, subiu num palanque e fez discurso político eleitoral ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a fazer o que faz de melhor, usar a farda e usar os quartéis para fazer campanha política. Nos últimos meses, o general Eduardo Pazuello intensificou a agenda de visitas em estabelecimentos militares. São escolas, batalhões, hospitais de todo tipo vinculados às 3 Forças Armadas, onde ele está indo, e o objetivo é muito claro, basta ver nas redes sociais deles os vídeos feitos. Eu não vou colocar aqui os vídeos para a gente não ficar repercutindo a campanha que ele vem fazendo, mas o objetivo é claro, a promoção da sua própria imagem, a promoção do seu próprio mandato. Ou seja, isso com o aval das Forças Armadas. Afinal de contas, ele está sendo recebido de portas abertas pelos chefes desses estabelecimentos, que são comandantes militares, que poderiam negar, que poderiam falar, olha, não é oportuno, não é ideal, mas inclusive temos chefes desses estabelecimentos aparecendo em vídeos, dando discursos e falando, inclusive, em prol de Eduardo Pazuello. Ou seja, inclusive, vale um lembrete para o presidente Lula, que recentemente falou sobre a importância de financiar e refinanciar as Forças Armadas, mas acho que vale ele deixar esse discurso emocionado de lado e voltar para a vida real e se preocupar primeiramente e acima de tudo com a reorganização das Forças Armadas e com a formação dos militares, que está escanteada, jogada de lado e que continua beneficiando e promovendo a formação de golpistas em potencial dentro das tropas, Panunzio. Muito bom. É isso por hoje, né, Kleber? Muito obrigado É isso. mais uma vez. E a gente conversa amanhã, quarta-feira, logo depois da apresentação aqui das nossas manchetes. Um abração para você, Kleber. Abraço, Panunzio. E daqui a pouco eu mando lá no Papo Legal as notícias de hoje também, sempre @o colunista_, tanto no Papo Legal quanto nas outras redes sociais. Ô, Kleber, você gostou da enquete de hoje, não? Eu adorei. Então vamos falar pro pessoal ir lá e votar. Vou até mostrar aqui para vocês essa... Bota aí, Alex, a enquete para nós aí. O Kleber tem... Olha aí, ó, tem responsabilidade pela autoria disso aí, tá? O que você acha que o Tariflávio foi fazer lá nos Estados Unidos? Puxar o saco do Trump, babar ovo do Trump, entregar mais alguma coisa pro Trump ou fazer turismo? O que você acha? Eu votei em babar ovo, porque eles têm uma estratégia, eles acham que essa estratégia de ficar tietando o Trump rende votos, rende alguma coisa, então eu imagino que eles vão seguir nisso. Eu votei igual você também. Beleza, Kleber, um abração para você, tá? Abraço, até mais. Nessa, tchau. Então. Vou chamar o nosso homem em Brasília, o grande Luiz Costa Pinto, meu amigo. Cadê o Lula? Aí está ele, de terno e gravata, um homem sério, que nem diz o Trump, é um homem tough, um homem durão. Tudo bem, Lula? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Fábio, quem nos ouve, quem nos assiste. E afinal, se São Paulo vai parar, né, essa falsa cidade que não para, quinta-feira, sexta-feira com o imprensado, aqui em Brasília a gente trabalha muito, por isso estou de terno e gravata, saindo daqui da redação, tenho algumas conversas agendadas. Agora, Fábio, antes da gente começar aqui, Polícia Federal nas ruas, no Rio de Janeiro, né? 6ª fase da Operação Unha e Carne, que está investigando uma rede de postos de combustíveis que lavou 7,6 bilhões de reais de dinheiro do crime organizado, do narcotráfico, e a PF já prendeu o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, candidato ao Senado na chapa apoiada pelo Flávio Bolsonaro, pelo União Brasil, né, no Rio de Janeiro. E também o ex-secretário de Polícia Civil, né, do Rio de Janeiro, na gestão Cláudio Castro, Marcos Amin, que é do PL e candidato à reeleição como deputado estadual.
Então, PF nas ruas, lavagem de dinheiro do tráfico, União Brasil e PL envolvidos, gente que foi do governo Cláudio Castro, e o que se apura é o envolvimento de uma rede de postos na lavagem de 7,6 bilhões de reais de organizações criminosas. Ô Lula, como é que uma rede de postos lava 7 bilhões de reais? O Rio de Janeiro é um fenômeno, é um prodígio, assim, em matéria de escândalos econômicos. Porque eu até sugeri lá para esse governador interino que construa um presídio só para político no Rio de Janeiro. Já pensou que beleza? Porque, olha, todos os ex-governadores já passaram por um presídio lá no Rio de Janeiro. O último ex, provavelmente logo estará em Bangu. Talvez um presídio de segurança máxima para trancafiar essa gente seja uma boa medida. Exatamente, né? Ou governar do presídio, né? Aí tem... Primeiro, é preciso ressalvar que a única pessoa que despachou como governador do Rio de Janeiro nos últimos 15, 16, 20 anos e que não tem mandado de prisão, não tem nenhuma investigação, foi a Benedita da Silva, que foi governadora por 9 meses, em 2002, né? Foi candidata à reeleição, era vice do Garotinho e não tem nenhum problema, é candidata ao Senado, inclusive esse ano, no Rio de Janeiro, pelo PT. Então sempre é necessário tirar a Benedita desse rol, porque ela é uma pessoa digna, tem um mandato digno e tem uma luta política histórica contra essas facções, né, Fábio? Agora, de fato, todo o resto passou pela cadeia, esteve no Chilindró, tem alguma coisa contra si. E quanto a esse volume de recursos, essa operação unha e carne, essa conexão do crime organizado com postos de gasolina, com lavagem de dinheiro por meio dessas passagens, se conecta com as operações Carbono Oculto, Carbono 086, Compliance Zero, que é do Banco Master, né, a liquidação do Banco Master e da REAG, porque esses recursos bilionários de lavagem se conectaram no mercado financeiro por meio daqueles fundos criminosos que estão sendo levantados e liquidados pelo Banco Central, Fábio. É verdade. A ressalva que você fez com relação a Benedita é muito bem-vinda, né? Agora, eu quero dizer que foram 2 interinidades que provavelmente que já não deram e que não darão cadeia. A outra é do Ricardo Couto, que é o atual governador interino, lá por força da vontade do Supremo, né? Esse tem tido uma atuação absolutamente correta pelo que nos parece aqui, né, Lula? Assim, inclusive acabando com as sinecuras. E aí a gente vê como a política do Rio de Janeiro está contaminada, sabe? É uma coisa absurda. E lá no Rio de Janeiro está o cerne dessa fraude, que era a refinaria de Manguinhos. E todas as conexões a partir do grupo lá do tal Ricardo Magro, não é esse o nome do picareta que o Lula quer prender, que estava nos Estados Unidos, não sabe mais. Exatamente, o Ricardo Magro, que o presidente Lula pediu ao autocrata norte-americano Donald Trump que o entregasse, ele está foragido. Não está mais nos Estados Unidos, mas passou por lá, sentou praça lá. E outra coisa, Ricardo Magro, que por meio da sua Refit, que é uma empresa, uma corporação de distribuição de derivados de petróleo, de falso refino no Rio de Janeiro, porque ele montou uma refinaria que nunca refinou, né, era apenas um local de travessia, de passagem, né, de notas fiscais, de questões escriturais para lavagem. Montou essa Refit com o auxílio, no início, do Eduardo Cunha, quando era líder do MDB, depois presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, que tinha uma relação negocial com ele muito forte. E mais, os advogados do Ricardo Magro se uniram, tem um grupo de advogados que inclusive exerce a advocacia na Paraíba e montaram uma importadora de combustíveis também na Paraíba com relações negociais, comerciais com
com a família do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Então, Fábio, essa conexão, né, do crime organizado com o mercado financeiro e com a política em Brasília, é isso Agora, que está sendo Lula, exposto nessas operações todas. bom, a Interpol havia informado que o nome do Ricardo Magro estava na lista da difusão vermelha, que é a lista de captura, né? Não está, sabe? Algo há com relação a esse cara. Estou olhando aqui, quero até mostrar para vocês aqui, olha, Ricardos tem muitos, tá? Mas Magro não tem nenhum, deve ser tudo gordo. E o único Ricardo brasileiro é esse que você está vendo aqui, se chama Ricardo Bresolim Vuori Matias. Tem nada a ver com o Ricardo Magro, tá? Então, assim, me espanta a capacidade de movimentação desse sujeito. E a situação dele, que é praticamente de invulnerabilidade. Cadê esse cara na dispersão vermelha? Está com a prisão pedida pelo governo brasileiro, ele esteve nessa lista, por que saiu, hein? Uma pergunta para ser endereçada aí para a Interpol. Exatamente. A gente sabe que o governo Trump andou tirando gente dessa lista, né? Por exemplo, Alan dos Santos, que está lá, é outro brasileiro que está pedido aí, prisão pedida, inclusive sem passaporte, não acontece nada com ele. Mas enfim, fica aqui o registro. Lula, vamos falar um pouquinho sobre a saída do Flávio hoje lá, essa pantomima que ele inventou, porque eu acho que existe uma chance disso dar certo para ele, sabia? Que é o governo Trump resolver adiar essas tarifas, a implantação dessas tarifas. Isso provavelmente não terá relação nenhuma com o que ele foi fazer lá, mas pode render dividendos políticos, você concorda? Até porque hoje nós temos nos jornais a informação de que grandes empresas, grandes mesmo, inclusive Big Techs e fabricantes de carros e foguetes como a Tesla, querem que o governo Trump reveja essa história toda. Qual é a chance que você acha disso dar certo e mais, de render benefícios eleitorais para o tariflável Bolsonaro? Fábio, você está absolutamente certo e o Flávio Bolsonaro só manteve a ida aos Estados Unidos porque teve a sinalização, né, da chancelaria americana, do escritório de comércio e dos amigos dele que estão ali na antessala do puxa-saquismo do Donald Trump, né, no Salão Oval, né, nome, aliás, muito bem aplicado nesse caso, né, no Salão Oval na Casa Branca, porque ele sabe que os Estados Unidos irão fazer um gesto ao final desse ciclo de audiências, de anunciar que as tarifas estarão suspensas até o fim do processo eleitoral no Brasil, e aí vão dar um argumento para que o Flávio Bolsonaro abra uma janela e saia dessa armadilha, né, de política externa e economia que ele construiu e que foi em muito responsável pela absoluta destruição e inviabilização da sua campanha como candidato a presidente da República. Ele se revelou um inimigo do Brasil, o mercado financeiro, que no início dessa jornada o apoiava como uma possibilidade de impedir um quarto mandato do presidente Lula, já o largou na beira da estrada, justamente por essas divergências comerciais com grandes empresas, não só americanas, como é o caso da Coca-Cola, da Tesla, do eBay, né? Também empresas transnacionais europeias, como a Nestlé, né? Empresas multinacionais brasileiras que têm grandes interesses nos Estados Unidos e estão muito próximas da Casa Branca, como é o caso do grupo JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que são os maiores produtores, negociantes de proteína animal do mundo e outras coisas mais. Minerais raros, né, terras raras, óleo e gás, papel e celulose. A JBS é hoje um polvo de interesses em todas as áreas, com uma atuação muito marcante em todas as reuniões entre o presidente Lula e Donald Trump para resolver essa questão do tarifaço. E então o Flávio foi para a participação de 5 minutos dele nessa audiência no Senado americano,
né, a audiência chamada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, vai ser por volta das 11 horas da manhã aqui no Brasil, vai fazer um discursinho de 5 minutos, mas ele sabe que ao final, né, a pretensão dele de esvaziar um pouco a bola dessa questão, que não resolve o problema brasileiro, porque o governo brasileiro quer resolver desde já para manter a escala de crescimento da economia brasileira, para manter a tranquilidade no mercado, apontando para uma transição natural entre o atual mandato e o futuro mandato de um presidente Lula reeleito, né? Esse é o interesse brasileiro, tirar do horizonte essa questão do tarifaço americano, que é mera chantagem, né, política que está sendo feita aqui dentro para uma interferência externa, não só no processo eleitoral, mas também na governabilidade brasileira. O Flávio Bolsonaro terá essa pequena vitória de pirro, porque poderá dizer, depois que desembarcar no Brasil, no país Nordeste, que lhe é hostil, porque depois que ele chegar dos Estados Unidos, ele tem agendas em Pernambuco e no Ceará, e serão agendas muito problemáticas. Mas ele poderá exibir, se jactar dessa mentira de que conseguiu um adiamento. Essa é a meta e o acerto já estava mais ou menos encaminhado, Fábio. E o quadro eleitoral parece bastante estável também a essa altura, né, Lula? Precisa lembrar aqui que nós estamos há 4 meses das eleições, né? Nós estamos em comecinho de julho. Agosto, setembro, outubro, são 3 meses só. Agora vai começar a fase da campanha daqui mais alguns dias, porque no dia 15 abre-se o período das convenções partidárias, que vai até o dia 6 de agosto, se eu não me engano aqui, mas não há nenhuma grande mexida possível, pelo menos se o script for seguido, né, Lula? E a coisa não está bem parada para eles. Então até achamos que felizmente Exatamente. isso, né? Exatamente. Não, e a gente caminha para um cenário de uma eleição possivelmente em apenas um turno, não só na cena nacional, mas também em alguns dos principais estados, como até pela falta de candidatos, né? Desculpem que Opa, a gripe pegou o Lula. Precisei dar uma tossida, né? Então, esse cenário de apenas um turno, não só no país, mas em alguns dos principais estados, pela ausência de candidatos, pela ausência de múltiplos projetos em disputa, se dá em São Paulo, maior eleitorado do país, no Rio de Janeiro, 3º colégio do país, na Bahia, 4º colégio do país, em Pernambuco, que acho que o 6º ou 7º colégio eleitoral do país, Ceará, que também é o 6º ou 7º, eu não sei qual é o que está na frente. Então, essa ausência de antagonistas leva para uma eleição que, pela primeira vez desde a instituição dos 2 turnos, poderá se resolver em turno único e, no caso do PT, em turno único numa decisão presidencial. Muito bom. Ô Lula, deixa eu te falar, só para ilustrar isso aqui que a gente falou agora há pouco sobre a questão das tarifas e do Flávio Bolsonaro, quero mostrar a matéria que está no Estadão e está em vários outros jornais hoje, né? Porque o assunto está aí, está rolando publicamente. Coca-Cola, eBay e Tesla pediram ao Trump que recue das tarifas aos produtos brasileiros. Eu não entendo o eBay no meio disso, viu, Lula? Porque o eBay é uma empresa é uma plataforma de comércio eletrônico e não entendi, tem pouquíssima relação com o Brasil. Qual é a do eBay será nessa história toda, hein? E qual é, mais ainda, no atacado, porque eu acho que a questão do eBay é muito específica, mas qual é a importância dessas empresas no contexto das articulações junto ao governo Trump? Bom, a Coca-Cola ela tem no Brasil a sua maior operação fora dos Estados Unidos, tá? O presidente da Coca-Cola mundial, né, toda vez que ele se torna presidente, ele tem que vir ao Brasil para olhar o mercado, porque aqui no Brasil nós temos na Zona Franca de Manaus
a produtora do xarope concentrado, né, da Coca-Cola, que fornece para toda a América do Sul e África, e disputa essa relação com o México, aonde, inclusive, o engarrafador de Coca-Cola mexicano, a FEMSA, já fez até o presidente do México lá atrás. Era o Fox, o presidente Fox mexicano era o controlador, né, da FEMSA lá no exterior. Então, o Brasil é uma operação central para a Coca-Cola no mundo, e vem daí esse pedido. O caso da Tesla são os investimentos não necessariamente da Tesla como produção de carro, né, mas de todos os interesses, né, da empresa controladora da Tesla, que é a mesma da SpaceX, que é a mesma do X, da plataforma de conteúdo e dos meios de pagamento, né? Então tem esse interesse pela relevância do tamanho da população brasileira e também porque o Brasil é um entreposto fundamental para a concorrência chinesa no hemisfério sul. E no caso do eBay, Fábio, meios de pagamento. Porque, como nós sabemos, entre essas ameaças que são feitas por conta da união do Flávio Bolsonaro com o irmão dele, com o filho, o neto do João Figueiredo, né, o Paulo Figueiredo, o Pix está sob ameaça. Aí qual foi a suposta decisão apresentada, ou a suposta retirada do problema de cena oferecida pelo Flávio Bolsonaro? Era, se um dia ele virar presidente, o Pix não ser usado como meio de pagamento com relações comerciais externas a países do Ocidente. Ou seja, o Pix não valeria para relações comerciais com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Então, a relação com o eBay vem daí. O eBay também é plataforma de pagamento e esse é o interesse do eBay, porque no mercado brasileiro ele pode instituir uma concorrência que ele não tem condições de fazer e de executar no mercado americano por causa das grandes operadoras de cartão de crédito. Muito bom. Lula, eu só quero saber mais uma coisa de você. Eu queria a sua opinião sobre o jogo de ontem, já que, né, hoje nós diminuiu aqui o papo de boleiro, mas eu queria saber o que você achou dos 4-1. Eu gostei muito do resultado, especialmente por conta da chantagem que o Trump fez, né? Olha, eu torci muito por esse resultado. Eu te confesso que porque no bolão o meu palpite foi 3-2 para a Bélgica. No final eu estava torcendo que ali aos 50 minutos do segundo tempo, 51 minutos, os americanos fizessem um segundo gol só para me dar os 3 pontos do bolão. Isso não veio. Estava em contato com tem uma pessoa na minha casa hospedada que é um americano, não torcia pelos Estados Unidos, né, mas estava decepcionado, né, não só com o Trump, mas também com aquela goleada que já se desenhava ali, e um primo meu, né, que mora em Chicago, vibrando no WhatsApp e dizendo o seguinte: olha, aqui no meu condomínio em Chicago está todo mundo torcendo contra a seleção americana, porque graças a Deus estão conseguindo emparedar o Trump. Claro que esse primo meu é da área acadêmica, né? Então o condomínio dele é dominado por professores universitários, tá? Que odeiam o Trump, né? Tudo que o Trump tem feito contra a pesquisa científica e as instituições americanas. Lula, olha, valeu, muito obrigado, companheiro. Amanhã a gente volta aqui de novo. Então te aguardo aqui para a gente discutir sobre a consequência da participação deste homem, esse homem que se empenhou tanto pelas tarifas, que agora mudou de ideia e quer que o governo americano seja bonzinho. Até a eleição só, depois eles se ajeitam lá. Abraço, Lula. Exatamente. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, estamos no encerramento aqui do programa. Eu vou apresentar para vocês o resultado da nossa enquete de hoje. Enquete que estava muito boa. Olha aqui, estou curioso para saber. O que você acha que o Tarifário foi fazer nos Estados Unidos? Ganhou a alternativa C, entregar mais alguma coisa para o Trump. Quase 2/3, não, 2/3 aqui
da nossa audiência, tá? A segunda alternativa mais avalizada aqui foi babar ovo do Trump. Terceiro, puxar o saco do Trump. E quarto, fazer turismo. Muito boa essa enquete hoje, gostei das perguntas aqui, tá bom? Dá os parabéns para a pessoa que fez isso aqui na nossa redação, tá? Bom, e agora a nossa promoção do dia, que continua sendo secreta, a gente chamando vocês para assistirem aqui a reprise do documentário inteiro, tá muito legal, tá? Dá uma ideia ampla do que é o orçamento secreto e do que é o orçamento impositivo, né? Que também pode até nem ser secreto, mas o mal não é menor, né? O secreto, ele amplifica os defeitos, mas o orçamento impositivo é a raiz de todos os males, ele está contido em todas as reportagens desse episódio que você assiste de graça aqui. É só você vir aqui, olha, no cl.com.br/reprise e acompanhar a exibição a partir das 8 horas da noite de hoje, tá bom? E agora, para finalizar, a nossa audiência, Alex, está aqui no meu telão, deixa eu ver, 25.079 pessoas. Opa, a audiência hoje está boa. A Jovem Pan com 18 mil, 7 mil pontos atrás da gente, a CNN depois vem 13 mil, 5 mil atrás da Jovem Pan, Rádio Band News FM, Revista Oeste, 247 e todo mundo lá no segundo pelotão. Muito obrigado pela sua audiência, bom dia para você, boa terça-feira, juízo, só o necessário e até amanhã às 7 da manhã. Tchau! O caminho do maior esquema de corrupção da história do Brasil foi finalmente revelado. E se você perdeu ontem o documentário mais corajoso da história do CL, eu estou feliz em te dar essa ótima notícia. Nós acabamos de liberar o replay gratuito de Orçamento Secreto. As matérias da Heloísa Vilela, Amanda Miranda, Alice Maciel, Manuela Borges e comigo, Fábio Panunzi, mapeando o esquema sujo com seu dinheiro. Nos vemos lá.